Opa! E se a nossa vida fosse assim, né? Um zíper que nós abrimos e conseguimos olhar e ver o que está dentro de nós. Você já parou para pensar como que seria o seu interior? Eu não estou falando apenas dos seus órgãos ali, do seu coração, do seu pulmão, dos ossos, mas o que tem dentro de nós? É sobre isso que nós vamos falar hoje, olhando para dentro. É comum no nosso mundo nós andarmos e olharmos para as pessoas. De repente você olha e vê uma pessoa com uma Ferrari, um Lamborghini, com uma BMW, com uma Land Rover, com uma Mercedes, com um carro de luxo. E aí você olha aquela pessoa, desce bem vestida, bem arrumada. Você fala que essa pessoa, ela é rica ou ela é pobre? O dinheiro que a pessoa tem não vai falar quem ela é, se ela é rica ou se ela é pobre. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são pobres espiritualmente. Elas não têm Jesus. Outras pessoas não têm as riquezas desse mundo, mas elas têm o Espírito Santo, têm Jesus. Não estou falando aqui sobre ser errado ou ser certo, ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas sobre ter paz, sobre o que você olha para dentro. É comum nós olharmos para as pessoas, olharmos o externo, olhar a roupa que ela está, o carro que ela veste, que ela anda, com a casa que ela mora, sabe, os lugares. Nós precisamos parar de olhar o exterior e começar a olhar e ver como Deus vê. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente poder analisar alguns exemplos da Bíblia e saber se nós não agimos dessa maneira. E porque agimos dessa maneira, talvez nós não conseguimos entender o que o Senhor quer nos mostrar. Eu vou chegar num texto da Bíblia que vai chocar a sua vida. Algo que talvez você, quando abriu o zíper aí, você nunca tinha percebido que estava aí dentro de você. Gênesis capítulo 3, no verso 6. A Bíblia fala que quando Eva, te dá um pouco de contexto, quando Eva e Adão estavam no jardim ali do Éden, o Senhor deu a eles, a autoridade para que eles pudessem comer de qualquer fruto. Mas um fruto era proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas podem estar escrevendo aí a maçã, outro vai escrever o coco. Por que coco? Porque a Eva, ela pegou, tomou e comeu, o coco. Uma brincadeirinha aí. A gente aprendeu essa daí lá no Nordeste, comer coco, Você toma a água de coco, depois você abre e come a polpa. É a única fruta que dá para tomar e comer. Mas a Bíblia fala que o desejo de Eva, a carne dela desejou. Ela viu que aquilo era desejoso. Ela olhou e viu e quis comer. Nós precisamos parar um pouco de olhar o externo e ver o que está por trás, ver o que está dentro. Sabe, os fariseus, eles gostavam de mostrar o seu exterior. Eles colocavam filactérios, Eles mostravam que eles conheciam a Torá, que eles sabiam a lei, eles recitavam a lei, eles tinham as vestes, que toda a simbologia ali daquela religiosidade. Eles gostavam de jejuar e eles não ficavam em casa quando estavam jejuando. Eles não lavavam os seus rostos quando Jesus fala, quando você vai jejuar, lava o rosto, não deixa ninguém perceber que você está jejuando. Nós precisamos compreender que isso que os fariseus faziam, não é errado jejuar, o errado é eles irem para a praça, para a feira, e daí eles pintavam, e falavam, olha, eu estou de jejum, eu estou jejuando, eu sou santo, eu estou fazendo isso. Isso era o exterior, é aquilo que estava no exterior, e muitas as pessoas, elas vão julgando o exterior, o que está ali dentro do exterior. O problema é que o diabo, ele tem essa habilidade de enganar e de distorcer. Ele vai lá e ele pega e molda, vai transformando, ele vai iludindo. Sabe, muitas pessoas, você olha para elas e a aparência delas está tudo ok. Só que lá dentro, por dentro, elas estão destruídas, elas estão feridas.
Sabe, Ananias e Safira, eles queriam mostrar que eles estavam bem. E eles, ao ver ali o que José, né, tinha feito, tinha doado ali uma grande quantidade de dinheiro, tinha vendido toda a sua terra e doado. Ananias e Safira, eles falam assim, não, a gente não pode ficar para trás, né? José chamou tanta atenção, agora nós vamos fazer o mesmo. Vamos vender a terra e vamos combinar aqui um valor, né? E a gente fala que vendeu por menos, e aí nós vamos falar que estamos dando todo o valor. Ananias e Safira não estavam preocupados em ser generosos, em ofertar, em dar ali a oferta. Eles estavam preocupados com o que os outros iam pensar. Então eles queriam que os outros pensassem que eles estavam dando uma grande quantidade de oferta, que eles também venderam a terra e estavam dando tudo. Só que aquilo que estava exterior, Pedro, usado pelo Espírito Santo, conhecia o que estava no interior, sabia a intenção do coração. E ali ele é repreendido, eles morrem, né? Nós precisamos olhar e ver que todas as pessoas, né, os fariseus ali, eles olhavam para os discípulos e falavam, olha, os discípulos de Jesus, eles não lavam a mão para comer. E aí Jesus fala assim, ó, o que entra pela boca vai sair, não tem problema algum. O problema é o que está saindo da boca, que vem lá do coração. Então, de você não lavar a mão, tá tudo bem, né? Você não precisa olhar para o exterior. Ele fala assim, o que adianta você lavar por fora o copo, mas por dentro tá sujo. Ele compara os fariseus com sepulcros caiados, sabe aqueles caixões que são muito bonitos, de madeira, envernizados, mas por dentro tem um defunto, né? São ossos que vão apodrecer, que não vai valer para nada. Então nós precisamos compreender o que está dentro de nós. Quando nós olhamos para dentro de nós, o que nós vamos encontrar? Nós precisamos encontrar Jesus. Nós precisamos encontrar Deus. João 14, 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Quem mora dentro de nós? Sabe, muitas vezes as pessoas elas ficam olhando para fora, querendo encontrar problemas lá fora, porque elas têm medo do que vão encontrar dentro delas. Se você é uma dessas pessoas que tem medo, né, vive buscando oportunidade, vive buscando coisas novas,